Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Nós estamos estudando Mateus capítulo 19 e estamos falando sobre o divórcio, sobre casamento. Nós estamos no versículo 4 e 5, que diz assim, Jesus respondeu, não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, porquanto o que Deus uniu, o homem não separe. Nós já estamos falando agora, há 30 minutos aí, sobre o que é esta união que Jesus está dizendo aqui. No princípio, nós lemos aqui, no capítulo 2, versículo 24, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e eles serão uma só carne. O próprio Jesus diz aqui, porque havia duas linhas de pensamento, duas escolas aqui de rabinos que ensinavam. Um era mais radical, o outro era mais liberal, o outro era mais conservador, um era conservador e o outro era liberal, aceitava o divórcio por qualquer motivo. E Deuteronômio capítulo 24, a partir do versículo 1, você vai entender isso melhor. O que esse fariseu estava fazendo pergunta a Jesus aqui para tentar testar Jesus, para tentar fazer Jesus tropeçar, cair, errar, E Jesus ensinou aqui que nós não devemos seguir nem a linha, nem a escola de Ramanai e nem a de Heliel, Nem de Ramanai, nem Heliel, ou seja, nem nenhuma dessas escolas, nem ser, você não deve ser radical ou deve ser liberal. Você não entra nessa linha, entra na linha de Jesus. E a linha de Jesus é você voltar ao princípio. É voltar ao princípio. Voltar ao princípio é fazer aquilo que Deus fez, Como diz, o próprio Deus fez aqui, O próprio Deus disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. Quer dizer, por isso o homem deixará. É você deixar, é você ser autônomo, é você se bancar. Eu já falei isso no vídeo anterior, bem explicadinho. Você então veja o vídeo lá anterior, porque aqui são 3 coisas principais que o homem precisa deixar. Primeiro, deixa pai e mãe, e deixar pai e mãe equivale à parte financeira, se bancar, a parte espiritual, a parte do cuidado de você mesmo, se cuidar. Você consegue se cuidar sozinho, você sabendo cuidar você sozinho em todo sentido. É o primeiro passo para você procurar unir a uma mulher. Se você não consegue se bancar espiritualmente, depende do pai e da tua mãe, para a parte espiritual, para a parte física, emocional, para a parte financeira, para a parte alimentar, então você não pode casar. Esse não é o casamento de Deus, é o casamento do homem, é isso que eu estou dizendo. Então, primeiro, você precisa se autobancar em todo sentido, espiritual, psicológico, emocional, financeiro, e físico. Então você usa essas tudo aí, você consegue sozinho se manter. Porque a partir do momento que você consegue se manter, aí dá para você manter alguém. Porque você já sabe se cuidar. Você sabendo se cuidar de você, é fácil cuidar de outra pessoa. Se você não sabe cuidar de você, espiritual, psicológico, emocional, para cuidar de você higienicamente, Não sabe se cuidar, não sabe fazer uma comida, não sabe arrumar a casa, não sabe fazer as coisas, você não serve para casar. É isso que está dizendo aqui, tá? É mais ou menos isso. É só para você entender, que você precisa ser autônomo em todos os sentidos. O homem deixar pai e mãe é isso. Não depender de mamãe para resolver as coisas, não depender do papai para bancar as coisas, não precisar de leite, não precisar de coisa. Você consegue viver sozinho em qualquer lugar. Aí você pode unir a mulher. E unir a mulher, eu falei aqui, é você primeiro saber bancar ela espiritualmente, psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, ela estar envolvida na parte espiritual, ser emocionalmente. E aqui, por último, fala aqui que eu falei, como diz aqui, a palavra está, unir a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ser ambos uma só carne é você sexualmente conseguir, dentro da palavra de Deus aqui, se tornar um na parte emocional, se tornar um na parte espiritual, se tornar um na parte sexual, se tornar um na parte material. Vocês conseguem ser uma pessoa só. E com isso o fruto vai vir, que é o filho. A prova de que vocês se tornaram um, está ali, é o filho. Quando você não entende que quando você está tendo uma relação sexual, você está unindo espiritualmente, você está unindo fisicamente, você está unindo psicologicamente, você está unindo sentimentalmente,
você está unido em todos os sentidos através do sexo. Quando você não entende isso, que até espiritual também, você está envolvido ali, se você não tem essa noção, o seu filho vai ser um filho sem esse conhecimento que você teve. Eu tive isso aí porque eu quis só ter prazer. Lembre-se que nesse tempo aqui era produção. Aqui era para unir, frutificar, como eu li aqui para vocês, né? Eu li aqui no versículo, capítulo 1, eu li o versículo 27 e 28, que diz assim: e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou homem e mulher. Os criou. Então Deus o abençoou e ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então o que era o objetivo aqui do sexo? Era você multiplicar, frutificar e multiplicar. É você fazer novas crianças, novas pessoas se tornando ali novas semelhanças, imagem e semelhança de Deus. Quando você faz essas crianças, você produz as crianças ou produz outra pessoa, você está fazendo mais pessoas ser a imagem e semelhança de Deus na face da terra. Você está enchendo a terra de imagem e semelhança de Deus. Quem são a imagem e semelhança de Deus? Os homens. Então, quando você faz um filho, você está cumprindo esse frutificar e multiplicar aqui, que era o objetivo maior. Claro que hoje se perdeu tudo isso, né? Mas Jesus mandou voltar ao princípio. Quando você hoje faz sexo por sexo, você está errado. Mas pastor, eu não posso ter sexo por prazer? Claro que você pode. Mas se você não entender que o sexo também é parte espiritual, que o sexo também envolve a emocional, que o sexo também se envolve no psicológico, você está se tornando um só nessa pessoa. Essa pessoa está se tornando um só em você, em todos os sentidos, que você precisa cuidar dessa pessoa, porque você está cuidando de você. Ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Se torna uma pessoa. Quando você não tem essa ideia, você está errado, você está equivocado. Aí você está fazendo sexo por sexo. Você está somente tendo prazer. E é por isso que há muitos divórcios hoje. Muitas pessoas divorciam hoje e acabam. Por quê? Porque ele não tem essa compreensão do sexo completo. Que quando eu tenho uma relação sexual, eu estou envolvendo ali a parte espiritual, eu estou envolvendo a parte emocional, o físico, o sentimento, o prazer e dando prazer também de uma forma geral. Então ali nós estamos nos felicitando, todo o gosto, todo o prazer de Deus. Lembre-se uma coisa, que casamento para Deus representa isso e muito mais do que isso. Por quê? Porque Jesus até compara a noiva e o noivo. Então o casamento no Novo Testamento é algo até mais espiritual, porque representa a igreja, que é a noiva, e Jesus, o noivo. Esse é o panorama que quer dizer ali voltar aos princípios. É você que tem esta compreensão. Por isso que Deus deixou para você a cabeça, para você pensar, a mente para você raciocinar. Você precisa raciocinar o que é um casamento. Casamento é você envolver a tua esposa espiritualmente naquilo que você crer, que é o próprio Deus aqui não existia politeísmo, vários deuses, só o único Deus. É você envolver a sua pessoa, a sua esposa, através do sexo, através da união nesse Deus que você crê. É você envolver no seu sentimento de gostar dela, do mesmo tanto que você cuida de você e gosta de você, que você é autônomo, você é capaz de cuidar muito bem de você, você vai passar a cuidar bem dela. É você, através disso aí, se tornando uma só carne no sentido do sexual, sentimental, espiritual, físico, financeiro, emocional, a ponto de isso florir, isso ser capaz de trazer à tona, trazer à luz, dar luz. Por isso que a palavra de Deus fala assim, dar luz. A mulher deu luz. Ela deu luz num ato que se uniu, ambos se tornaram uma só carne. Quando você tem essa compreensão, é o casamento de Deus. É claro que hoje as pessoas estão assim, pastor, então eu não casei certo, eu vou me separar. Não, nada disso. É só você passar agora a entender isso. É só você passar agora a viver isso que eu estou te ensinando. Você viver com a tua esposa, viver com o teu marido desta forma. Se você não viveu antes,
chegou a divorciar e divorciou, porque você divorciou por vários motivos, eu não quero saber o motivo, porque tem vários motivos, ou mesmo que seja por coisas banais, você tem uma linha aqui de homens. Se você é radical, não divorciou, está vivendo com a tua esposa, mas espiritualmente você está divorciado dela, porque você não viveu do princípio que Deus ensinou aqui, que o próprio Jesus disse assim, olha, por isso, antes disso, Jesus respondeu, não leste que desde o princípio o Criador fez homem e mulher? E qual é o objetivo? Deus, no princípio, você voltar ao princípio, voltar lá no jardim do Éden e conviver da mesma forma que Deus fez Adão e Eva conviverem, sem pensar que existe outra, sem pensar em divórcio, sem pensar em separar, porque eles não tinham nem noção do que é isso. Por quê? Primeiro que não tinha ninguém para divorciar. Vou divorciar e casar com quem? Não tem, não é? Então que o seu casamento seja voltado desse princípio. Se você outrora não viveu esse princípio, que a partir de agora você viva. É isso que está dizendo. Viva agora dessa forma que você está aprendendo. Então você vai se cuidar do teu esposo, entender da sua esposa dessa forma. Porque até então tem muitos que estão casados, mas que estão psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente separados, divorciados. Porque o divórcio não é só separação do corpo, é separação do espírito, é separação do espiritual, é a separação da carne, é separação do emocional, não tem mais emoção, é a separação do prazer, é a separação até mesmo do cuidado, ninguém cuida de ninguém. Então, quando você não cuida do seu esposo, quando a seu esposo não cuida de você, não banca, não estou falando só bancar financeiro, não. É bancar no sentido de estar ali, de conviver ali, de se tornar ali, de ser presente ali, de querer algo diferente ali. De querer falar, olha, você é minha, você é meu, eu sou seu e você é meu. Enfim, você é osso do meu osso, carne da minha carne, e nós vamos viver. Quando você não tem essa noção disso aí, você está divorciado mesmo estando casado. Então, o que é preciso, então, pastor, para eu me tornar casado de Deus? É você passar a ter essa compreensão de uma forma geral, de uma forma completa. Não na linha de Ramanai, nem na linha de Hillel. Nem sendo aqui na escola de alguém que é radical, né? Que alguém é cuidadoso, vamos dizer assim, né? Ou de alguém que é liberal. Não é nem essa linha nem a outra. Se você está vivendo na linha da escola de Ramanai ou na escola de Hillel, você também está errado. Está na escola de homens. Um dizia que só por um motivo. Só que o motivo de um aqui podia separar por causa do adultério e até matar. Eu já falei isso. Qualquer linha dessa aqui, se adulterasse, tinha que haver morte. Então, o que é pior? Separar ou morrer? Aí você vai colocar aí. Então, essas linhas aqui, todas essas duas linhas aqui, todos os dois estão errados. Você sendo radical, você sendo liberal, está errado. Você tem que voltar na linha de Jesus. E qual é a linha de Jesus? É essa escola que Jesus ensinou para os fariseus aqui, que eles não sabiam, não conheciam. Essa escola que eles não conheciam, eles ficaram impressionados. Mas essa aí eu não sabia. Então, aí volta lá no princípio e vai conhecer a minha escola. Por isso que você está na escola de discípulo, para aprender qual é a escola de Jesus de fato. Aí sim, você passa então a estar aqui. O que Deus ajuntou não separa o homem. Quando você passa a viver isto, e deixa eu falar uma coisa para você, não é de um dia para o outro que isso. Se você já casou, está casado hoje, e você não está vivendo da forma que eu estou te ensinando aqui, da forma que a Bíblia está falando, eu não, mas a Bíblia está falando aqui, né? Que o próprio Jesus diz assim, Jesus respondeu, não leste, você não está lendo, lá no princípio, não leste, o que desde o princípio o Criador fez. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é que você não precisa ler, envolver na escola de Ramanai e nem na de Hillel. Você não pode ser na escola do conservador e nem da escola do liberal. É isso que ele está dizendo. Seja na escola de Jesus.
Você não leu lá no princípio o que Deus fez? Qual é a escola certa? A de Deus. Porque de Deus você tem essa compreensão de união completa. Não só físico, você consegue se bancar primeiro. Você consegue se unir psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, sentimentalmente com essa pessoa. E com essa pessoa você se torna uma só carne, em todos os sentidos, quando você envolve tudo isso na sua vida. Aí você é um casado. Ah, pastor, então o meu casado no cartório. Valeu? Valeu. Tá valendo. Tá valendo. Agora só falta você a voltar para o princípio, começar a ler no princípio aqui como é que era o relacionamento. Porque é o próprio que Jesus está ensinando aqui no Novo. Jesus não saiu do Velho. Ele está dizendo para você que no Velho Testamento, na lei de Moisés, é por causa da dureza do coração do homem. Mas na lei dele, você não está indo pela dureza do coração do homem, você está indo pelos princípios de Deus. Aí sim, você não vai estar nem sendo aqui radical e nem liberal. Por quê? Porque você vai estar envolvido em sentimentos, você vai estar envolvido em culto ao único Deus, você vai estar envolvido em se tornar um só, em se unir psicológico, emocional, físico, financeiro. Depois eu vou fazer um outro vídeo falar sobre esse casamento, por que há muita separação, até parte financeira, porque tem outros deuses envolvidos, porque não está havendo sentimento, porque não está havendo sexo, porque não está havendo diálogo, muitas outras coisas a mais. Mas quando você tem essa compreensão do princípio, aí se torna fácil você compreender qual é o casamento de Deus. E você pode fazer isso a partir de agora, mesmo estando casado. Mesmo que o seu casamento está indo para o divórcio. Mesmo que você está dizendo assim, eu não suporto mais o meu esposo, eu não suporto a minha esposa. Você primeiro precisa se encaixar você no princípio. Porque o que vai depender é você estar no princípio aqui. Viver o princípio. Você falar, não Deus, olha, então agora eu vou passar a viver o que o Senhor ensinou na tua palavra. Não o que os homens ensinaram. Se pode ser liberal ou se pode ser radical. Ou se pode ser conservador. Eu não quero nem ser nem conservador e nem liberal, porque todos os dois aqui não são unânimes. Todos eles têm problemas, porque todos eles matam. Porque eles podem separar, porque eles podem matar um ao outro. Porque eles dão liberdade para acontecer morte. Então isso não pode acontecer. Você tem que voltar no princípio, porque é o princípio que é o certo. Quando você passa a entender isso, aí a tua vida conjugal se torna mais fácil e mais cabível, porque você não somente cuida de você, mas você consegue cuidar do outro, porque você conseguiu envolver todos os protocolos para uma pessoa madura, uma pessoa consciente, uma pessoa adulta para viver, não como criança. Não como aqui que não vai ter compatibilidade nem de gênero, nem de conversa, nem de idade, nem de cultura. Aí vai envolver muita coisa. Aí vai atrapalhar tudo. Então você precisa entender esses princípios. Primeiro, é que você precisa ser um adulto responsável, espiritual, financeiro, psicológico, emocional e tudo isso. Aí sim você está no princípio. Aí diz assim o versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Aí não separa mesmo. Aí eu quero dizer para você, para terminar aqui, que eu fiquei... Por que Deus falou isso lá no Jardim do Éden? Você sabe que lá no Jardim do Éden não havia nenhuma possibilidade de separar. Não havia divórcio. Por que não havia divórcio? Porque se fosse para divorciar ali, Adão ia casar com quem? Me falei. Eva ia casar com quem? Com a serpente? Só tinham os dois casal, esse casal. Só havia os dois. Então o que Deus está dizendo com isso? Deus está dizendo o seguinte, quando você tem essa consciência do princípio, não tem mais ninguém à sua volta. Não tem outra mulher, não tem outro homem, não tem ninguém. Você casou com essa mulher que foi realmente, Deus te fez enxergar só esse homem. Deus te fez enxergar só essa mulher e que não existe a outra pessoa. E aí sim, até que a morte vos separe. Quando você não tem essa compreensão de que não existe outra mulher
que você está no jardim do Éden sozinho com a sua Eva, que você está no jardim do Éden sozinho com o seu Adão, você não tem tempo de olhar para outra pessoa. Quando está entrando outra pessoa na sua cabeça, quando você está de olho em outro homem ou em outra mulher, é porque você, de fato, você não estava preparado psicologicamente de ser autônomo, para se autocontrolar, de ser um maduro para se cuidar de você próprio. Quando você casa com interessada e uma pessoa, eu vou casar porque eu preciso sair de casa. Está errado. Quando você casa, eu preciso de um homem porque eu não consigo me manter sexualmente. Está errado. Eu não consigo viver sem o sexo e vou casar porque eu preciso de ter sexo. Está errado. Eu preciso me casar porque eu preciso ter uma família. Está errado. Porque antes de você ter uma família, você cuidar de você. Se você não é capaz de cuidar de você, você não sabe fazer uma família. Você não é capaz de formar uma família. Quando Deus fez Adão e Eva e Deus uniu ali para se tornar uma família. Aí você vai perceber que o Adão, ele teve um baque muito sério, ele teve um problema muito sério com Eva. O pecado entrou no meio. Ruiu ali, era para desmanchar qualquer casamento. Olha, aquele problema do pecado ali era capaz de destruir qualquer casamento. Porque acabou, os dois pecaram. Eva desobedeceu, comeu do fruto e deu para o marido. Ou seja, os dois comeram de um fruto que era de fato ali um motivo muito justo para haver um divórcio, uma separação. Eles podiam dizer assim, olha, eu sei que eu não posso casar com mais ninguém, nem acontecer divórcio, mas eu não quero mais conviver com você. O que eles optaram? Na crise, viver juntos. O que isso quer dizer para eu e você? É que na crise que você está vivendo, não separe, porque você não pode separar. Quando você tem essa ideia de que na crise, mesmo acontecendo o que aconteceu no seu casamento, não há nada que faça você separar. Quando você tem esta cabeça, que depender de você, porque hoje o casamento não depende só do homem. Hoje o casamento depende do homem e da mulher. É totalmente diferente daquele tempo. A mulher era mais submissa ao homem, né? O homem amava mais a mulher. Então a mulher era aquela coisa toda. Hoje não. Então hoje está muito difícil realmente viver. Mas quando você tem a ideia que Adão e Eva teve ali algo que realmente destruiu não somente a vida deles, mas de toda a humanidade. E mesmo assim eles viveram juntos, saíram para viver juntos e formar sua família. Aí Deus está dizendo para você, haja o que houver no seu relacionamento. Você uniu a esta mulher, você uniu a esse homem, vivem. Quando você tem essa consciência de Deus na sua cabeça. É preciso primeiro você ter a consciência de um Deus, que Deus fez o seu casamento. Quando você não tem essa consciência de que foi Deus que te fez o seu casamento, aí por qualquer outro motivo você está separando. Pode acontecer um problema grave. Aí Deus também está dizendo que problemas graves irá acontecer no nosso casamento. Que nós vamos passar por crises. Que relacionamento, mesmo sendo duas pessoas se unindo a uma, nós vamos ter problemas. Alguém vai atrapalhar o outro ali, mas que esse atrapalhar não sirva de motivo algum para quebrar o pacto com Deus. Porque o pacto maior não é só com a minha esposa. O pacto maior é eu com Deus. Quando você tem essa compreensão, a tua cabeça muda. Agora, deixa eu falar para aquelas pessoas que eu posso dizer isso com muita liberdade, não somente experiência, mas muita liberdade mesmo. Não estou fazendo apologia aqui para separar, nada não, mas eu estou falando, não estou com esse objetivo aqui, não é esse o objetivo, nenhuma apologia, pelo contrário, é dizer para você não separar por nada. Se você já separou, já formou outra família, já tem outro casamento, já formou outra família, faz desta família então o que diz a palavra de Deus. Faz dessa família agora o que você está entendendo agora. Se você não separou, não vai separar. Pastor, então eu vou aproveitar e separar. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor,
Não estou fazendo apologia de ninguém a separar. Pelo contrário, estou fazendo você a voltar a Deus, a voltar ao princípio. Volta a ter comunhão com Deus. Porque quem fez o seu casamento foi Deus. Mesmo nessa crise que você está vivendo, mesmo nessa dificuldade que você está vivendo, quando você tem essa consciência, agora você pode ter, porque a sua mente está sendo aberta para isso. Você está recebendo a iluminação da palavra de Deus para isso. Você então agora vai corrigir. Você vai passar agora a primeiro a entender, cuidar de você bem, espiritualmente, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. E você que já está unido com alguém, transforme isso nesta união mútua com o teu esposo. Peça perdão, reconcilie e volta a viver o princípio que Jesus diz aqui. Se você não conseguir viver isso, pede ajuda. Pede ajuda a alguém, não da linhagem aqui, né? Dessa escola de Ramai e nem da escola de Hillel, mas escola de Jesus. Entra na escola de Jesus, porque a de Jesus que é certa. Mesmo esse fariseu aqui, querendo tentar testar Jesus, Jesus nos deu uma alternativa. Jesus disse, olha, não entra nessas duas escolas, porque nessas duas escolas há divórcio, nessas duas escolas há morte, nessas duas escolas há separação. Entra na escola de Jesus, você vai ter paz no seu coração. Você vai ter comunhão com Deus. Você vai entender melhor o propósito de Deus na tua vida. Porque você não vai pensar só em você. Você vai pensar no outro que você uniu. Que o outro que você se fez só uma só carne. Agora é você. Você é ele e ele é você. Aí a tua vida muda. Você não vai depender mais dele nem dela. Você vai fazer a sua parte. O que tem que fazer. Não importa se o outro não entendeu isso. O importante é se você entendeu. Se você entendeu esses princípios aqui, da sua parte você não abre mão do divórcio. Da sua parte você não vai fazer por onde há o divórcio, porque você vai cumprir a sua obrigação, porque você é um adulto, você é uma pessoa autônoma, você consegue agora bancar até mesmo as dificuldades, você consegue sair das situações, mesmo que sejam difíceis. Adão e Eva entrou numa situação difícil aqui do pecado, mas eles não separaram. Então aconteça o que acontecer, você é maduro suficiente para bancar e para resolver todos os impasses do seu casamento. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que você, em Deus, você é capaz de resolver esse problema sério que você está vivendo agora. E conseguir manter o seu casamento e viver como Deus quer. Ah, pastor, estou sofrendo, estou passando dificuldade. Você acha que eles não sofreram aqui? Você acha que eles não sofreram com a morte de um filho? Um matando o outro? Você acha que eles viveram aqui em total harmonia? Claro que não. Mas eles não separaram. Viveram. Porque eles entenderam que o princípio maior é Deus. Então, o que eu estou dizendo para você? Que o princípio maior não é o seu gosto, não é a sua vontade, não é o seu querer, é a vontade de Deus. Quando você coloca isso na sua mente, no seu coração, você faz por onde isso. Você vai ser uma pessoa boa sexualmente, você vai ser uma pessoa boa espiritualmente, você vai ser uma pessoa boa psicologicamente, você vai ser uma pessoa boa emocionalmente, você vai ser uma pessoa boa em Cristo, em Deus. Não importa se o outro não é, mas você vai ser, porque você é maduro, você é autônomo, é suficiente para levar o teu casamento e ir em toda crise que você enfrentar. É isso que eu quis dizer para você nesse vídeo. Eu termino essa parte aqui, não terminei ainda a parte do divórcio, mas eu entro nessa parte para você, dizendo é isso que Jesus quis dizer aqui. A outra parte que nós vamos falar é se você quer ficar solteiro. Se você não quer casar, você também, autônomo, você pode não optar para casar, que eu vou falar no outro vídeo, para terminar essa parte. Mas a parte do casamento é isso. Não divorcie. Não entre em nenhuma dessas duas escolas. Entre na escola de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz. Se você quiser conversar mais comigo sobre esse respeito, eu estou inteiro dispor. Que fique na paz. Aqui na escola de discípulo, você aprende um pouquinho a mais. Até a próxima.